Um ano se passou desde meu último vídeo no canal. Nele, eu assumi ter me relacionado virtualmente com adolescentes, pedido e recebido nudes deles, além de ter dito que faria terapia e voltaria para conversar sobre o assunto no ano seguinte. Pois bem, o dia chegou e eu tenho muita coisa para falar. Mas antes de tudo, eu preciso fazer um pedido muito importante a todos vocês. Por favor, escutem o que eu tenho a dizer. Vocês podem fazer o que quiserem depois que eu terminar, mas por favor, acompanhem o vídeo até o final. Eu vou começar falando sobre a minha terapia. Ela começou ainda em janeiro de 2021, e quando eu cheguei lá, o meu objetivo era contar tudo o que aconteceu logo de cara. Só que eu não conseguia. Então no começo da terapia, eu só disse que existia um problema muito complicado que eu queria debater, mas que não me sentia pronto para compartilhar ainda. Ela entendeu, então por meses eu fui me abrindo aos poucos com ela. Falei sobre a minha vida, como eu me sentia, o que gostava e não gostava de fazer e por aí vai. Antes da terapia, eu não conseguia perceber que o meu estilo de vida recluso me prejudicava tanto assim. Porém, fazendo essa retrospectiva desde a minha infância, ficou claro que eu sempre tive grandes problemas sociais. E a peça mais importante que faltava nesse quebra-cabeça foi diagnosticada no dia 18 de maio de 2021, quando eu me consultei com um neuropediatra que pôde constatar que eu sou autista e nunca soube. Esse é um assunto importantíssimo, então eu acho relevante explicar algumas coisas sobre esse transtorno para vocês, já que muita gente ainda trata o autismo de forma pejorativa. Atualmente, o transtorno do espectro autista é dividido em 3 graus de gravidade. Eu, por exemplo, sou um autista de grau leve, ou seja, não possuo nenhum atraso mental e preciso de menos assistência do que os outros níveis. Porém, existe uma série de dificuldades que todo autista pode acabar tendo que lidar independente do seu grau. E é sobre isso que eu vou falar agora. O transtorno do espectro autista é uma condição genética hereditária que, explicando de forma bem grosseira, faz com que o nosso cérebro frequentemente interprete estímulos de forma diferente do convencional. Por conta disso, os nossos 5 sentidos podem acabar sendo muito sensíveis ou apáticos. Além disso, o autista também sofre muito na parte da interpretação social. Então é bem comum que tenhamos dificuldade para entender sarcasmo, ironia, gestos, expressões, ditados populares, indiretas e por aí vai. Socializar com quem não temos intimidade é muito desconfortável para o autista. Muitos têm dificuldade até mesmo de olhar nos olhos de quem estão conversando. Por conta disso, temos uma tendência antissocial, o que faz com que a gente prefira se comunicar por mensagem de texto com quem não conhecemos muito bem. O amadurecimento emocional do autista também tende a ser diferente do comum, o que pode tornar esse processo mais confuso e lento do que deveria. O autista tende a ser muito sincero em relação ao que pensa, o que pode gerar vários problemas para ele. Inclusive, as pessoas costumam dizer que o autista não tem empatia pelos outros, mas essa parte não é bem assim. Na verdade, a gente só tem uma dificuldade maior em entender o lado das outras pessoas, o que não quer dizer que a gente não se importe com elas. Outra coisa muito característica do autista são os chamados hiperfocos, que são aquelas poucas coisas que a gente gosta muito e que poderíamos ficar falando para sempre se você deixar. Além disso, é infelizmente comum que o autista tenha comorbidades, como déficit de atenção, dislexia, crise de ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo depressão. Talvez alguns de vocês que acabaram de me ouvir se identificaram com algumas das coisas que eu citei. Isso pode ser só uma coincidência, ou talvez vocês, assim como eu, são autistas e ainda não sabem disso. Então, para garantir, eu recomendo fortemente que vocês procurem um profissional capacitado para tirar essa dúvida. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor a sua qualidade de vida vai ser. E mesmo que você já seja adulto, não tem problema nenhum. Os benefícios desse diagnóstico são imensos em todas as idades. A minha vida poderia ter tomado um rumo bem diferente se eu tivesse tido essa ajuda alguns anos atrás. Então não deixem para depois. Se a dúvida existe, deem o primeiro passo. Ok, por hora é isso que vocês precisam saber. Mas antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Nada que eu estou dizendo aqui tem a intenção de justificar as coisas erradas que eu fiz. Absolutamente nada justifica e eu tenho total ciência disso. O objetivo desse vídeo é explicar quem sou eu para quem não me conhece, falar sobre as situações complicadas que eu vivi e as ideias erradas que eu tive, para que assim pessoas com uma história de vida parecida com a minha possam evitar seguir o mesmo caminho, além de alertar os adolescentes dos riscos que estão correndo, ok? Certo, dito isso, agora eu acho importante que vocês conheçam um pouco mais sobre a minha vida pessoal. Bem, eu nasci em 1993. E o que eu posso dizer da minha infância é que nunca me faltou nada. Eu nunca passei necessidades, tive pai e mãe presente e até um irmão mais novo. Desde criança eu sempre fui meio fechado, até mesmo com a minha família. Porém com as outras pessoas isso era ainda pior. Eu sentia muito receio de interagir com elas, mesmo que fossem crianças da minha idade. Por conta disso eu acabava passando boa parte do tempo em casa, normalmente assistindo algo na TV. Por mais solitário que pareça, isso nunca foi um incômodo pra mim.
Na verdade, eu sempre gostei de ter o meu espaço. Hoje, depois do diagnóstico do autismo, fica claro o porquê de me comportar e me sentir daquele jeito. Mas se atualmente as informações sobre o transtorno ainda têm dificuldade em se difundir, quando eu era criança, isso era ainda pior e mais escasso. Então não dá pra culpar nem as escolas que eu estudei, nem os meus pais por nunca terem percebido. Talvez se eu fosse filho único, isso poderia ter sido mais facilmente identificado pela minha família. Mas já que eu tinha um irmão mais novo que era bem mais agitado do que eu, a imagem que eu passava pra minha família era de ser apenas um garoto um pouco mais quieto e reservado. Como já foi dito anteriormente, eu mesmo não entendia que a forma que eu me isolava da sociedade era um problema. Então eu não me queixava com ninguém. Além disso, eu nunca gostei de dar trabalho pros outros. Então quando eu me sentia mal, eu sempre guardava os meus anseios pra mim mesmo. Tiveram pouquíssimas ocasiões onde o desconforto social era tão severo que eu me vi desabafando sobre isso com os meus pais. Isso aconteceu principalmente na época do ensino médio, onde o contato social era ainda mais intenso. Mas ainda assim eu sempre consegui superar todos esses obstáculos por mais difíceis que fossem. E de alguma forma eu sempre tive a sorte de conseguir fazer bons amigos em todos os colégios que estudei, que não foram poucos inclusive. Com a chegada da puberdade, essa minha dificuldade social vinda do autismo me prejudicou muito. Eu tinha pavor de sair por aí como os outros adolescentes faziam, e mesmo na escola eu só falava com os meus poucos amigos e quem chamava minha atenção. E por conta disso eu acabei desenvolvendo uma enorme frustração sexual. Sentimento que infelizmente só piorou ao longo do tempo, até chegar num ponto onde tudo que eu mais queria era me descobrir romanticamente e sexualmente com alguém. Não importava quem fosse. Eu aceitaria qualquer coisa para poder pôr fim naquele vazio horrível que eu sentia no peito. E foi aí que em 2014, aos 22 anos, que pela primeira vez eu resolvi tentar a sorte num daqueles sites de relacionamento. E se você já tentou fazer isso, você sabe o quão frustrante que é. Pouquíssimas pessoas te dão chance para conversar, e mesmo quando isso acontecia, eu nem sequer sabia o que dizer por conta de toda essa minha dificuldade social. Naquela situação eu não entendia se a minha abordagem era ruim, ou se o problema era a minha região, que tinha pouca gente interessada, sei lá. Então resolvi tentar a sorte procurando pessoas que moravam em outros estados para ver se algo mudava. E de fato mudou. A conversa fluiu e parecia que finalmente aquilo iria para algum lugar. Só que tinha um problema ali. Por mais que esses sites sejam para adultos, nada impede que um adolescente entre neles. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me vi numa situação em que depois de anos de frustração, alguém finalmente se interessou por mim. E por mais que eu soubesse que isso não era bem visto pela sociedade, eu nem sequer entendi o porquê. E é aí que mora o perigo no meu caso. Porque o autista tem uma necessidade natural por respostas. Só que por esse assunto ser tido como tabu, ficava muito difícil conversar sobre isso com outras pessoas. Então pra mim, enquanto autista, entender o porquê de ser errado era mais difícil ainda. O que pode gerar o perigosíssimo viés de confirmação. Se você não sabe o que é isso, eu vou explicar. Viés de confirmação é quando você já está predisposto a acreditar em alguma coisa, ao invés de se informar através de fontes confiáveis. Você só acredita naquilo que faz sentido para você. Ou seja, você está potencialmente se enganando sem perceber. Porque você não está indo atrás de aprender o correto da questão. Você só quer validar aquilo que já desconfia ser o correto. As razões por trás desse tipo de abordagem são várias, mas as principais, na minha opinião, são ignorância e tabu. Ou seja, não ser capaz de entender o que as fontes confiáveis realmente querem dizer e não poder se expressar publicamente sobre determinado assunto sensível. As pessoas que sabem o correto não têm que apedrejar o ignorante. Isso não ajuda em nada, só afasta ele ainda mais do caminho correto. O que elas deveriam fazer é tentar sanar as dúvidas dessas pessoas, por mais óbvias que elas pareçam. Quando a gente diz para uma criança porque sim não há resposta, é exatamente disso que eu tô falando. Se você realmente entende do assunto, esclareça. Você pode ajudar o ignorante a perceber o seu equívoco. Educação é o que leva as pessoas para o caminho certo, não a porrada. Ainda mais se esse ignorante for um autista, porque aí a dificuldade para entender vai ser maior ainda. Então, por favor, sejam pacientes. Não dá para abrir os olhos de todo mundo e eu entendo que isso é frustrante. Mas se pelo menos uma pessoa repensar por conta da sua ajuda, isso já é uma vitória tremenda. Pensem nisso. Hoje em dia, depois de tudo que aprendi, eu entendo o porquê de um adulto se relacionar com um adolescente ser tão errado. Independente do que os adolescentes possam te dizer, nada disso importa no fim das contas, porque eles ainda não têm condição de entender os problemas que esse tipo de interação pode acarretar nas suas vidas no futuro. Quem trilha esse caminho, na grande maioria das vezes, se arrepende profundamente, o que pode gerar traumas terríveis. Infelizmente, no meu caso, esse entendimento veio tarde demais. Entretanto,
Felizmente, todas as minhas interações, tanto com aquele adolescente do site, quanto qualquer outro que eu conheci depois através do canal, aconteceram apenas pela internet. Nada disso nunca passou para a vida real. No fim, aquela relação com o adolescente do site não durou muito, e eu acabei conhecendo uma outra pessoa naquele mesmo lugar. Um adulto dessa vez, felizmente. Esse foi um período cheio de altos e baixos por nenhum de nós ter grandes experiências com relacionamentos. E se eu era antissocial, outra pessoa era mais ainda. Mas independente de qualquer coisa, eu só tenho gratidão por tudo que essa pessoa fez por mim. 2014 também foi o ano em que me formei na faculdade como game designer, mas infelizmente nunca consegui emprego na área. Eu insisti nisso até metade de 2016, mas continuava tudo na mesma. Então foi nesse momento que o canal começou, como uma válvula de escape da minha frustração profissional. E por mais que me doa admitir isso, começar o canal naquele estado foi um grande erro da minha parte. E aqui eu deixo um apelo para todos vocês que querem começar uma carreira na internet. Por favor, se você tem alguma coisa mal resolvida consigo mesmo, não comece. O desgaste emocional é brutal, mesmo para uma pessoa saudável mentalmente. Então se for realmente fazer, se resolva antes disso. Faça terapia com um psicólogo ou psiquiatra, porque caso contrário, as chances de você sofrer são grandes. Não vale a pena. Talvez vocês nem sequer consigam entender o quão surreal é para a cabeça de um recluso se tornar popular, bem dizer, da noite pro dia. Pior ainda, um recluso autista frustrado sexualmente que, acima de tudo, nunca teve nenhuma espécie de assistência psicológica. E esse foi o meu erro, achar que daria conta de tudo sozinho. Para começar, por mais que eu tivesse 20 e poucos anos, eu ainda estava me descobrindo sexualmente. Na verdade, eu ainda estou. Em circunstâncias normais, essa fase deveria acontecer na adolescência ou no início da fase adulta, mas no meu caso não aconteceu. Parte disso por conta da maturidade emocional do autista e parte pelo fato de eu ser um recluso antissocial. Eu não tinha a menor noção da minha magnitude como pessoa pública e também não sabia separar as coisas, então eu acabava flertando com todo mundo, inclusive os adolescentes. E é essa a pergunta principal: por que os adolescentes? E a resposta para isso eu sinceramente também queria saber, porque eu nunca quis sentir nada disso. Inclusive nenhum adulto em sã consciência iria querer se sentir atraído por adolescentes. Então eu não sei por que isso aconteceu comigo, mas eu já pensei muito a respeito do assunto e tenho sim alguns palpites para dar, então vamos a eles. Por conta de eu ser um recluso, sair de casa acontecia pouco. Então os lugares onde eu mais vi interagir com pessoas diferentes foi na escola e na faculdade. Só que eu mais via do que interagia com elas. Eu não ia em festas, baladas ou coisas do tipo. Nem beber eu bebia. Então desde a minha adolescência, eu suprimia minha frustração sexual com fantasia. Tudo vinha da minha imaginação ou de sites de pornografia. Depois que eu me formei na faculdade, eu passei a interagir menos ainda com pessoas diferentes. Então a minha última referência de amores platônicos vinham justamente da adolescência e do início da fase adulta, já que eu entrei na faculdade com 17 anos. Outra coisa importante de se ressaltar é que por eu ser autista é muito mais difícil para mim entender as diferenças entre um adulto e um adolescente. Porque para mim pouca coisa mudou de lá pra cá. Além de que para um adulto comum a fase do descobrimento sexual havia passado há muito tempo. Então é como se na minha cabeça a minha relação com os adolescentes fosse uma relação entre semelhantes, e não a de um adulto com um adolescente. Eu botava as pessoas sempre no mesmo patamar. Eu realmente não via como se estivesse falando com alguém sem discernimento. Inclusive, a imensa maioria dos adolescentes que eu interagia eram tão inteligentes quanto eu, o que me deixava mais confuso ainda. Eu acreditava que, contanto que a intenção das pessoas fosse mútua, a idade não tinha por que importar. Eu inclusive me usava como exemplo para isso, me colocando no lugar das pessoas e tudo parecia fazer total sentido, mas só parecia por conta do meu olhar autista de ver as coisas, em conjunto com meu viés de confirmação. Eu pensava coisas como: se alguém viesse querendo algo comigo, eu ficaria super feliz. Então o que eu fazia? Eu ia lá e perguntava na cara dura mesmo se a pessoa queria alguma coisa comigo. Pra mim, enquanto autista, isso fazia sentido. E pra piorar mais ainda, essa abordagem bizarra de chat de site de relacionamento, que inclusive era a minha única referência de flerte, muitas vezes funcionava. O que fortalecia ainda mais o meu viés de confirmação e assim a bola de neve de erros só crescia. Por um lado, eu era inofensivo presencialmente, mas por outro, a minha abordagem no meio digital se tornou um vício quase incontrolável para mim. E lá para 2020 eu já estava surtando horrores por saber como a sociedade lidava com esse assunto. Mas eu ainda assim não conseguia parar. Eu era como um drogado tentando largar o vício. Eu parava por um tempo, mas depois desandava tudo de novo. Chegou num ponto onde eu já estava implorando para algumas pessoas recusarem qualquer pedido que eu fosse fazer.
porque eu sabia que iria me arrepender no instante seguinte que fizesse. Esse é o quão quebrado que eu estava quando o Exposed aconteceu. Aquilo que vocês viram foi o surto final de tudo isso, e eu assumo toda a culpa pelos meus erros. Agora alguns de vocês que estão passando por esse tipo de situação vão dizer: tá, mas como eu posso botar isso pra fora sem alguém querer me apedrejar? Pois é, o que fazer, né? Eu entendo muito bem esse medo, mas agora que eu tô sendo tratado, eu posso dizer com toda certeza que a solução é a terapia. O papel desses profissionais é de ajudar. Não importa quem seja ou o que você tenha a dizer. Eles sabem que os dois lados precisam de assistência. Isso é algo da ética da profissão deles. Nenhuma pessoa pode ficar desamparada. Gente acuada não pensa direito, o que pode acabar em algo perigoso tanto para ela quanto para os demais. Por isso é tão importante que a gente aprenda a enxergar as pessoas além dos seus erros. Tem muita gente perdida que não sabe mais o que fazer. E isso não quer dizer que elas sejam necessariamente pessoas ruins, e sim pessoas que agiram dessa forma. Não dá pra dividir o ser humano entre vilões e mocinhos. Se a gente continuar fazendo isso em um ambiente onde o ódio prevalece o perdão, hoje pode ser alguém que você não gosta na fogueira, mas amanhã pode ser um amigo seu, um familiar querido, ou até mesmo você. E aí, como faz? Bota tudo num saco e joga fora? É muito fácil apontar o dedo pros outros quando a gente tá bem. Mais fácil ainda falar mal de quem a gente não conhece. Difícil é se colocar no lugar dessas pessoas. No lugar de alguém que, por mais desprezível que tenha sido, tem uma família que não tem nada a ver com isso, mas que sofre junto com ele. Arrependimento, vergonha, dor, medo. Quem aguenta viver uma vida assim? É por isso que a reabilitação e o perdão são fundamentais. O lado da vítima todo mundo sabe e esse lado jamais será diminuído. Mas não queiram vocês serem vilões piores do que aqueles que vocês julgam. Sejam melhores do que isso. Ajudem essas pessoas a se levantarem. Tudo que o cancelamento faz é destruir. Não ajuda nada nem ninguém. Só gera mais medo e desgraça. Quantas pessoas vão ter que tirar as próprias vidas até que isso pare? Se eu tivesse me matado naquele dia, eu nunca iria saber que era autista. Eu teria morrido pensando que eu era a pior pessoa desse mundo. A minha família seria arruinada. E tudo isso pra quê? Pra me usar como espantalho? Por engajamento nas redes sociais? Por uma merreca ridícula das views do YouTube? É isso que uma vida vale pra vocês? Eu posso ter sido o autista ignorante que trocou nudes com adolescentes, mas eu reconheço os meus erros e estou fazendo de tudo pra me resolver. E vocês? Esse linchamento virtual é um ato tão ignorante quanto o meu, e eu penso que já passou da hora de vocês buscarem ajuda também. Eu não desejo mal a ninguém, nunca obriguei ninguém a nada, e não guardo ódio de nenhuma pessoa que me atacou. Tudo que eu quero é que vocês melhorem. É só isso. E que fique claro, nenhum adolescente que promoveu esse Exposed tem culpa de nada. Eles são apenas massa de manobra dessa galera mais velha que fica passando essas ideias de falsa justiça por aí. Se você é um adulto que faz isso, tudo aquilo que eu falei é pra você. Procure ajuda, melhore, sempre a tempo. Eu até peço desculpas por ter me exaltado aqui, mas tem coisas que realmente mexem comigo. E não teria como eu pôr pra fora toda essa angústia se não fosse dessa maneira. Eu espero que a mensagem tenha sido clara ainda assim. O que me salvou naquele período caótico pós-Exposed foi a minha família. Depois que eu me desfiz de todas as minhas redes sociais e todas as outras formas de comunicação, tudo que me restou foram eles. O sofrimento dos meus pais vendo o meu estado é uma imagem que eu nunca mais quero ver na minha vida. Eu não conseguia dormir de tanto que me perturbava. A única coisa que me acalmava era deitar junto com os meus pais para ver se eu caía no sono. Sim, eu, um adulto de 27 anos, chorando igual uma criança, dormindo abraçado nos pais. E eles aguentando firme, fazendo de tudo para me dar esperança. Alguns dias depois, o meu primeiro anjo fora da família apareceu. Era um amigo que eu conhecia desde a faculdade. Ele percebeu que eu tinha sumido, viu toda a repercussão do Exposed e foi desesperado tentando me encontrar. A hora que ele me achou e tentou falar comigo, os meus pais quase não deixaram, porque tinham pavor de que fosse mais alguém querendo me hostilizar. Felizmente, aquele não foi o caso. Durante o primeiro mês, toda noite depois do trabalho dele, a gente se ligava pelo celular para conversar. Ele era o único amigo que tinha me restado naquele momento, e naquele sentimento eu me apoiei. Conforme o tempo foi passando, um amigo da infância e mais amigos da faculdade vieram atrás de mim. Na época eu já tinha começado a terapia, então pude explicar melhor toda a situação para eles. A minha saída da internet quando o Exposed aconteceu foi muito brusca, por conta da quantidade de mensagens de ódio que eu recebi. Talvez alguns dos meus amigos que eu fiz na internet também quisessem me ajudar, mas infelizmente eu jamais fiquei sabendo.
Em junho, eu acabei conhecendo uma pessoa nova da região. Ele não morava na mesma cidade que eu, mas fez questão de vir me conhecer. A gente se deu muito bem logo de cara, e depois do nosso primeiro encontro, eu decidi contar pra ele toda a minha história. Eu tinha muito medo que ele fosse me odiar também, mas ao invés disso, ele me estendeu a mão e quis me ajudar. E daquele ponto em diante a gente continuou saindo e aprendendo muita coisa junto. Ele tem 20 e poucos anos também, mas nunca tinha ficado com um autista antes. Então essa experiência está sendo muito didática para nós dois. Só um simples abraço já é um desafio enorme para mim por eu ser autista. Um beijo então mais difícil ainda. Mas ele entende e é sempre muito paciente comigo. Eu demorei 28 anos da minha vida para poder viver isso com alguém na vida real. Mas felizmente o momento chegou e eu não poderia estar mais feliz nessa parte. Sair da internet naquela hora foi realmente a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Poder me tratar em paz foi fundamental para que eu pudesse ter forças para encarar todos vocês hoje. Eu ainda me sinto muito mal em relação a tudo de errado que eu fiz, e eu acho que essa culpa nunca vai sumir. Eu posso ser autista e ter passado por tudo que passei, mas isso jamais justificaria as decisões erradas que tomei, independente da minha ciência ou não dos fatos. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para mudar o que eu fiz, vocês podem ter certeza que eu faria, mas não tem como, não dá para desfazer o que já foi feito. E é isso que mais me dói. Ter que viver todos os dias da minha vida sabendo que eu fui a pessoa que fez aquelas pessoas sofrerem. O mínimo que eu posso fazer agora é me desculpar com todos que tiveram que passar por isso, principalmente os adolescentes, mas também a todos aqueles que sofreram por tabela o terror do Exposed por terem se envolvido de alguma forma comigo. Eu realmente sinto muito do fundo do meu coração. É difícil não odiar a si mesmo nessa situação, mas a terapia vem me ajudando muito nessa parte também. E por mais que a culpa permaneça, a sensação que eu tenho hoje é de realmente ter nascido de novo. Então eu reforço mais uma vez, se você tem algum assunto mal resolvido na sua vida, procure ajuda. Não deixe para depois, jamais. Eu espero que esse vídeo possa ter aberto os olhos das pessoas presentes nas duas faces dessa moeda. Trilhar esse caminho só vai gerar arrependimentos no futuro. Não façam isso. Agora eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os amigos que ainda querem de alguma forma entrar em contato comigo. O processo será o seguinte: na zona de comentários desse vídeo, vocês podem me enviar um e-mail de contato junto de uma palavra-chave. Eu usarei essa palavra-chave no assunto do e-mail que eu vou enviar para vocês. Dessa forma, ninguém vai se passar por mim, já que todos os comentários desse vídeo serão retidos para análise, e só eu terei acesso a eles. Além de que eu saberei quem são vocês através da conta que forem usar para comentar. Eu sinto saudade de muita gente, de verdade, não guardo mágoa de ninguém. Então se você também sente isso, por favor me mande esse e-mail. E fique de olho na caixa de spam, porque com toda certeza esse e-mail vai cair lá. E é claro, não me mande nada caso você seja um adolescente, por favor, né? O motivo por eu estar fazendo isso desse jeito é porque desde o Exposed eu deletei todas as minhas redes sociais, e não pretendo ter mais nenhuma. Então saibam que se vocês virem algum Nivram por aí, não sou eu, denunciem. Esses 2 vídeos sobre o Exposed serão os últimos e os únicos vídeos desse canal. Eles ficarão públicos aqui para sempre como uma cicatriz, para que eu nunca me esqueça de tudo aquilo que eu perdi por conta da minha ignorância e medo de buscar ajuda. Eu sei que fazer isso não resolve nenhum dos problemas que causei, mas pelo menos é a decisão mais respeitosa que eu poderia ter com todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui. Isso quer dizer que eu vou sumir da internet para sempre depois desse vídeo? A resposta para isso eu sinceramente não sei, porque por mais que eu adore fazer vídeos, eu não quero mais sofrer. Então caso aconteça, não seria aqui, eu começaria do zero em outro canal. Para terminar, eu gostaria de expressar um pensamento com vocês. A gente tem uma tendência horrível de não dar a devida importância para as coisas boas que acontecem com a gente. Não que reclamar não seja importante, é claro que é. Mas eu sinto que nós poderíamos celebrar um pouco mais os gestos de bondade também. Todo mundo é grato a alguém pelos mais diversos motivos. E quem faz o bem não costuma sair por aí falando das bondades que fez. Mas a gente que recebe sabe muito bem quem elas são. Então eu gostaria de propor que pela primeira vez, ao invés de a gente se focar nas nossas decepções, escolha uma pessoa para homenagear nas redes sociais. Não precisa de hashtag nem nada. E se vocês não quiserem ser invasivos, podem até mandar no privado da pessoa. Não tem problema nenhum. O importante é celebrar a bondade e mostrar para esse anjo que você não se esqueceu do bem que um dia ele te fez. E então é isso. Muito obrigado de coração a todos vocês que ouviram até aqui. Independente de qual seja a conclusão de cada um, eu serei para sempre grato a todos que decidiram escutar o meu lado da história também.
Se vocês conhecem alguém que gostava de mim, por favor compartilhe esse vídeo com ela. Eu quero muito ser ouvido. E pela última vez nesse canal, falou, galera.